Olá, eu sou a professora Célia Regina da Silva Rocha, estou aqui participando do CIP 2020 e vou falar sobre a inclusão escolar de pessoas com deficiência, adentrando os espaços da universidade. Primeiro, assim, acho que é importante a gente frisar que a Universidade Cruzeiro do Sul, que é onde nós coordenamos o núcleo de acessibilidade, ela vem desde 1993 já com ações em prol das questões relacionadas à deficiência. Então, primeiramente, né, com disciplinas no curso de pedagogia, uma disciplina chamada Psicologia da Educação 2, que na verdade era uma disciplina voltada para a educação especial. Em 2000 é criada a Comissão de Apoio e Inclusão, que era justamente para desenvolver ações voltadas ao atendimento específico ao aluno que tinha uma deficiência. Atrelado a isso, nós também temos um programa de educação especial que ele serve de base para os alunos desenvolverem os seus projetos de iniciação científica, campo de estágio, campo de monitoria, e é um programa que atende jovens e adultos da comunidade externa, jovens e adultos com deficiência intelectual. E ao longo desses anos todos, a universidade ela vem atendendo alunos com deficiência, embora não de uma forma tão específica como nós temos o atendimento hoje. Em 2015, coincidentemente, né, com o ano em que é promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em abril é criado o Núcleo de Acessibilidade da Universidade. Na verdade, o núcleo ele tem como missão pensar em desenvolver ações e atividades que visem a conscientização, a criação e a implementação de práticas que promovam a inclusão bilateral dos membros da comunidade da universidade, então, alunos. E nesse contexto, né, da bilateralidade, também em função de termos, né, todos os professores, coordenadores envolvidos, a pró-reitoria, né? O núcleo de acessibilidade, então, ele é criado, né, com o objetivo de promover a acessibilidade dentro da universidade, criar, né, políticas dentro da universidade para o atendimento aos alunos matriculados e para que esses alunos possam ter uma participação plena e efetiva dentro da vida acadêmica. Então, o núcleo, ele visa fazer com que a gente consiga realizar ações para que esses alunos sejam melhor atendidos dentro da universidade e da sua vida acadêmica. Quem são os nossos principais parceiros dentro da instituição? Então, a reitoria e as pró-reitorias, né? Então, pró-reitoria de graduação, também de pós-graduação, de ensino à distância, os coordenadores de cursos, os professores, os colaboradores da área administrativa e também os alunos, porque os alunos, eles, muitas vezes, eles nos auxiliam bastante com relação a isso. A presença da pessoa com deficiência no ensino superior é um fato, não dá mais para nós negarmos essa presença dentro das universidades. O INEP, né, os dados do INEP 2019, eles asseguram ali o aumento das matrículas das pessoas com deficiência, tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas, sendo que esse maior contingente em algumas universidades públicas nós temos aí uma média de 3.000 alunos, 4.000 alunos com deficiência. Na nossa instituição nós temos um número elevado de jovens com deficiência, mas gira em torno aí de 0,42%, que é mais ou menos a média aí, né, em termos das outras instituições que atendem pessoas com deficiência. Na universidade, nós, quando o aluno faz a sua matrícula, ele coloca no cadastro de matrícula dele uma indicação, aluno em condição especial, ou que ele tenha uma condição especial. Então, esse aluno, ele nos informa que ele tem uma condição especial.
E quais são as condições especiais, né? Então, deficiência auditiva, deficiência visual, baixa visão, a cegueira, deficiência física, deficiência intelectual, a deficiência mental, dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, altas habilidades, síndromes, né? Síndrome de Rett, de Asperger, autismo. Então, esse aluno, ele assinala que ele tem uma condição especial. E, muitas vezes, esse aluno, ele coloca que ele tem uma condição especial, ou então coloca outros, ou ele pode colocar que precisa de apoio, que ele precisa de prova ampliada, que ele precisa de um ledor, ou que ele precisa de um intérprete. Então, esse aluno, ele vai, no ato da sua matrícula, ao preencher esse formulário, ele vai nos dizer se ele tem uma condição especial e qual é essa condição especial. Então, desde a matrícula até a sala de aula, né, esse aluno ele vai elaborar esse comunicado, né, no ato da matrícula e com essa informação, nós temos um relatório que é o relatório de alunos em condição especial. Então, esse relatório vem para a gente, nós entramos em contato com esse aluno por e-mail, enviamos um e-mail, que é um e-mail padrão, onde nós informamos a ele que detectamos que ele tem uma condição especial, que ele precisa nos confirmar essa condição especial e, na sequência, se ele pode nos enviar o laudo. Alguns já encaminham o laudo, quando eles vêm fazer a matrícula, eles já encaminham o laudo, mas, de qualquer forma, a gente solicita isso. E, tendo esse levantamento, nós encaminhamos para as coordenações dos cursos. Então, passamos a informação que ele tem um aluno, qual é a condição especial desse aluno, quais são as necessidades e os apoios que esses alunos necessitam. Então, da mesma forma, se esse aluno precisa de um mobiliário acessível, uma pessoa com obesidade mórbida que precisa de uma cadeira especial, se ele precisa do acompanhamento de um ledor ou se ele precisa de um acompanhamento de um intérprete, então essas informações elas também nos são passadas. E quais são, né, os principais impactos, né, da chegada desse aluno em sala de aula? A metodologia, então se ele precisa, né, de algum tipo de recurso de acessibilidade, então letras ampliadas, que o professor fale de frente para ele em sala de aula, se ele precisa do intérprete de Libras ou monitor ledor, se ele precisa de adaptação do material didático, então precisa do material convertido em braille e também a adaptação da avaliação. Então, dentro desse processo, né, nós procuramos, junto às coordenações, propiciar esse tempo para que o aluno possa fazer. Então, no caso dos alunos com deficiência visual, né, baixa visão ou a cegueira, nós vamos ter aí a fonte ampliada, aqueles recursos, né, que ele precisa sentar-se mais à frente, que o professor tenha determinados tipos, né, de slides, né, para que ele consiga visualizar. Se ele usa o braille, né, no caso da cegueira, se ele usa o braille ou se ele precisa, ou se ele tem o computador com software de voz. E que o material deve ser enviado em Word, porque normalmente esses softwares eles conseguem fazer a leitura a partir dos arquivos em Word. Também especial atenção, né, para aquele material que o professor vai produzir em termos de fotos, figuras, gráficos, né, que esses materiais devem vir acompanhados de uma audiodescrição. No caso dos alunos com a deficiência auditiva, então solicitamos, né, orientamos os professores com relação ao tom de voz, de falar sempre de frente para a sala, usar sempre o microfone. No caso dos alunos surdos, que se utilizam de Libras, porque também nós temos alunos surdos que não têm Libras, então precisamos usar sim o recurso da voz do professor, dele falar de frente para a sala, e isso vai auxiliar o aluno. Também com relação à surdez, né, a língua, esclarecer aos professores, né, a coordenação e professores, que a língua portuguesa é a segunda língua do aluno, a primeira língua é Libras. A correção dos textos, né, escritos por eles deve ser considerado o aspecto semântico do texto.
né? Se for passar um vídeo, que esse vídeo seja com legenda, e procurar falar pausadamente, né? Evitar caminhar pela sala, que às vezes o professor anda de um lado para o outro e esquece, né, que tem um aluno surdo. Então, para que o aluno consiga também acompanhar e para facilitar o trabalho do intérprete. Então, o intérprete também precisa estar ali acompanhando o professor para que ele consiga fazer a interpretação. No caso dos alunos com a deficiência física, então as questões se referem à questão da mobilidade, acessibilidade, então o uso de elevador, né? Se de repente naquele prédio não tem um elevador de fácil acesso, ou se tem apenas um elevador, então esse aluno ele vai ele vai frequentar as aulas no andar térreo para facilitar. E o mobiliário adequado também, então mesas adaptadas para que ele possa acompanhar. Às vezes nós temos alunos com baixíssima estatura e que precisa de adaptação no mobiliário para que ele consiga assistir às aulas. No caso da deficiência intelectual, então o funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, então a gente procura ouvir o aluno e conhecer o percurso dele, né, de forma que a gente consiga identificar como ele consegue aprender, conhecer as dificuldades dele. A parceria com o professor é fundamental, né? E descobrir, além da forma como ele aprende, como ele interage com a turma, com a sala de aula, também pensar soluções em conjunto, às vezes a família, às vezes é acompanhado por um psicopedagogo, né, fora da instituição, então isso faz com que a gente consiga atender melhor esse aluno. Atualmente, nós temos presencialmente, nos cursos presenciais, nós temos 347 alunos com deficiências, né, física, auditiva, visual, intelectual, autismo, síndrome de Asperger, altas habilidades. Temos 4 alunos dos cursos semipresenciais e ensino à distância, que são acompanhados também. Temos 5 intérpretes de Libras e cada um deles acompanha 2 alunos, então 2 alunos manhã do período noturno e do período diurno. Então temos 10 alunos surdos sendo acompanhados, temos dois alunos cegos que são acompanhados por um ledor, né? Então esse ledor ele acompanha 2 alunos cegos. E temos 2 alunas com dificuldades de aprendizagem que são acompanhadas por um psicopedagogo. A inclusão é o principal alicerce para o desenvolvimento social da pessoa com deficiência e dentro da instituição na qual eu trabalho, nós temos procurado atender da forma mais eficiente, da forma mais abrangente possível, no sentido de suprir as dificuldades desse aluno. Então, nós procuramos aqui dentro da Universidade Cruzeiro do Sul trabalhar com esse aluno, propiciar a esse aluno a inclusão escolar dele e sanar ou pelo menos diminuir todas as dificuldades que ele vem apresentar dentro dos espaços da universidade. Muito obrigada.